O amor é exigente, o amor é exigente. Nosso tema de hoje será os recursos são limitados, que é o terceiro princípio básico do amor exigente. Aqui está o voluntário Gustavo. Olá, Gustavo, como vai você? Cada vez melhor. Que bom, Gustavo. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Gustavo, obrigada por você ter esse tempo aqui mais para estar mais uma vez com o amor exigente, né? Você é um voluntário, você também participa, coordena um grupo aqui em Maringá, né? Auxilio a coordenação do Grupo Girassol, que fica na Igreja Cristo Ressuscitado, às terças-feiras, às 7h30 da noite, 19h30 horas. Isso, lembrando sempre que o Amor Exigente é um grupo de apoio, trabalhamos a prevenção e a recuperação também, junto às famílias. O Amor Exigente foi criado para ajudar você, né? Gustavo, o terceiro princípio básico do amor exigente, ele diz assim, os recursos são limitados, né? Quais são as crenças, então, que orientam os comportamentos atuais? Nós precisamos, primeiramente, né, ver como está a sociedade hoje, antes realmente da gente começar a falar desse recurso limitado, né? Depois você explica também o porquê recursos limitados, né? Que muitas pessoas que não vão ao grupo ficam pensando, o que será isso, né? Quando a gente fala nos dias de hoje, nos comportamentos da sociedade, existe uma dinâmica de recursos que tem que ser adaptados e colocados no dia a dia. Nós, pais, principalmente, nós acreditamos nos dias de hoje que nós temos uma obrigatoriedade muito grande de ceder a felicidade geral aos nossos filhos. A gente se apega que recursos não existem, e sim a gente sempre praticar a doação. E esse fator é que dá muita intransigência no valor que os filhos dão. Isso também é bem cultural, né, Gustavo? A gente vem de uma cultura, de raiz cultural, né? Pai provedor, né? Nós latinos, muitos do estilo latino, é de ceder, o amar é doar, é dar, tá? E a realidade não é essa. A realidade é quem ama, cuida, como já disse Caetano Veloso. E nesse fator de se cuidar, tá? Você tem que usar limites. As nossas crianças, ao serem orientadas, crianças de que nasce ao tempo que ela vive na casa dos pais, que ela habita junto com os pais, que ela depende da carteira dos pais, o pai é sempre um orientador. E esse orientador tem que ser sempre exigente. E a exigência parte de limites. Certo. Hoje nós vivemos uma cultura, né? O que norteia a cultura é o imediatismo, né? Imediatismo, modismo, sabe? Você, muitas vezes, se acreditar, vamos fazer aqui no Brasil, que mais vale levar vantagem em tudo do que fazer as coisas certas, tá? Então isso aí são imediatistas. E essas ideias imediatistas, tá? Elas tiram a balança da justiça da mão das crianças. Elas não sabem, elas acham que levar vantagem dá direito a fazer coisas erradas. E o adulto faz isso, não é, Gustavo? Principalmente o brasileiro, dá um jeitinho brasileiro, existe até uma piadinha, né, em cima disso. Né? Sim, existe a piadinha, né, que o jeito brasileiro, e hoje é famoso o nosso jeito brasileiro, mas é uma forma totalmente errada. Transgride as regras. Porque a ética e a moral, elas têm que ser sempre as mesmas, e não quando é para o teu favor não existir. Ela existe tanto para você como para o outro. Tá? A gente vê hoje que as pessoas usarem da mentira como uma forma natural das coisas. Por exemplo, o pai fala para o filho, avisa lá que eu não estou aqui. Ele acha normal. Tá? Quando o pai fura um sinal de trânsito, ele fala para o filho, mas não vinha ninguém, por isso que eu furei. Tá? Ou quando o pai sonega uma multa que tem que pagar e ele tenta persuadir o policial com alguma forma econômica, tá? Ele mostra para o filho, diz, mas eu tenho que levar vantagem. Tá? E é isso que dificulta
toda a orientação que a gente dá como provedor dos nossos filhos. Certo. Nós sabemos que o princípio do recursos são limitados, ele é um princípio protetor, né? Aí eu pergunto para você, como nós vamos agregar qualidade de vida à nossa vida e viver esse princípio? Ó, primeira coisa, vamos começar uma explicação sobre quando a gente fala a palavra recursos. Certo. A gente acredita somente no recurso. Recurso é ligado com a economia. Agora, recursos são limitados dos pais. Não é só economia. É recurso físico, é recurso psicológico, tá? É recurso econômico também. Tá? Então tem que trabalhar com todas essas possibilidades. E quando a gente fala, a gente pensa, diz como os recursos são limitados, é para o pai usar como um princípio protetor, para ele se proteger. Porque se os recursos dele são limitados, ele não pode fazer muitas coisas. E ele não tem nas suas mãos todas as possibilidades de dar a felicidade ao filho. Isso é uma mentira. Tá? Principalmente no financeiro, né? Não temos condições de dar tudo, né? Não temos, nós não temos. Nem que forem 36 vezes, nem 48 vezes nós não podemos dar tudo para os filhos. E não só econômico, físico. Não podemos, você passar a noite inteira acordada, você que tem que trabalhar amanhã às 7 horas da manhã, e você passar fazendo oração para Nossa Senhora da Fechadura a noite toda para o filho voltar, não vai trazer ele de volta. Então você tem que saber que à noite tem que pegar e dormir, e amanhã cedo você tem que conversar com ele sobre o horário que ele chegou. E não ficar fazendo uma novena para Nossa Senhora da Fechadura para ele chegar mais cedo. Ah, sim. Então, qualidade de vida para que nós, né, nos tornamos sóbrios, né, para poder lidar com as dificuldades. A gente fala o terceiro mês, o terceiro princípio básico do amor exigente, os recursos são limitados. Mas veja bem, o segundo princípio, o anterior, os pais também são gente. Quando a gente falou no mês passado, no recursos anterior, o pai também são gente, é exatamente esse passo da agora, que para a gente ser gente, a gente tem que ter limite. Você tem que saber que você não tem essa autonomia de você fazer tudo. E o que é o primeiro defeito? É a codependência, é o pai achar que ele tem que dar felicidade para o filho, que ele tem que dar tudo que tem no comércio, no modismo, dentro da propaganda, dentro da mídia, para o filho, que o filho tem direito de ter. Desejo de filho não é direito. Tá? A tentativa do filho de conseguir junto ao pai e à mãe aquilo que ele deseja, isso é uma liberdade que ele tem, mas a liberdade é do mesmo tamanho que o pai e a mãe têm de dizer não. E isso é muito cultural, né? Quando nasce um bebezinho, tudo do bom e do melhor, né? E é tão fácil no começo, né? Quando não sabe falar, não sabe pedir. A festa do primeiro ano de idade, ela é uma piada, né? Porque a gente faz uma festa para criança de 1 ano de idade e a criança não aproveita nada, porque ela não tem nem noção do que é. Tá? E mesmo quando a criança, desde bebê, nós dizemos assim, nossa, que ela tenha tudo o que ela desejar na vida. A gente nunca deseja que ela seja feliz e que esteja na mão de Deus a sua felicidade. E que a felicidade vai estar dentro das obrigações que ela conseguir superar no seu transcorrer da vida. Porque a felicidade a gente pensa muito na felicidade absoluta, tá? Não existe. A felicidade absoluta não existe. Existem momentos de felicidade. Então não queira dar aquilo que você não pode. Tá? Então tenha limites na tua vida. Certo. Dentro desses recursos limitados, você citou aí a questão de direitos e deveres, né? No amor exigente, isso é muito claro, não é? Os pais, eles vão abrindo um leque de possibilidade de como estar protegido, né? Para não extrapolar nessa questão, igual você falou, no físico, né? Quantas doenças se veem hoje em dia, não é? Quantas e quantas pessoas hipertensas, estressadas, tomando medicamentos,
que tudo não deixa de ser uma droga, não é? E dentro, então, dessa busca de qualidade de vida, eu gostaria que você falasse um pouco, então, sobre esses direitos e deveres para a gente poder ajudar os pais e a nós mesmos, né? Para não esquecermos de que nós também somos gente, que podemos melhorar e através de nós é que o outro vai modificar, que o outro vai melhorar, porque a gente costuma dizer lá no grupo, né, Gustavo, que um doente não ajuda o outro. Não é mesmo? Uhum. E os pais, quando se veem com problema em casa, com o filho, ele se torna muito focado naquele problema do filho e se torna um codependente, né? Que nós sabemos que essa doença não é tratada nos consultórios, mas que ela realmente existe, né? E a gente vai dar um intervalinho e eu gostaria de voltar aqui para a gente falar sobre esses direitos e esses deveres, tanto dos pais quanto dos filhos, ok? Ok. E você não saia daí, daqui a pouco nós estaremos de volta. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente. O amor exigente nos ensina que devemos cultivar as nossas raízes culturais boas e que também somos gente e que também temos recursos limitados. Então, o nosso tema de hoje é recursos limitados, que é o terceiro princípio básico do amor exigente. Estou aqui com Gustavo Rocha. Gustavo, então como que nós podemos, voltando àquela questão, né? Como que podemos observar em nós quais são os nossos direitos, nossos deveres, que esse princípio diz que ele é recurso limitado, mas não é bem assim, não é? Ele é amplo na questão da iniciativa, né, da criatividade, não é? É a forma, Deise, que nós temos que usar os limites dos recursos a favor do pai, do certo, do ético e do responsável. É usar esse recurso. Se o pai tem direito ao sono, ao silêncio, à sua alimentação, ao seu descanso, às suas férias, isso aí limita muito as pessoas que convivem com ele. E essa limitação vai mostrar que os direitos do pai. Por isso que quando a gente fala em limite, não é só uma forma de diminuir o espaço de alguém, mas sim de ampliar os espaços das pessoas que merecem. Porque o que acontece? Quanto mais limites os pais dão para os filhos, menor é o seu espaço. Porque os filhos vão usar mais esse limite dele, amplo, para uma forma de prejudicar o descanso do pai. Então, quando a gente fala limites, é limites para quem? E é descanso e é proteção de quem? E quem que tem que proteger? Quem que tem que descansar? Todos, tá certo, mas o pai tem direito a isso. Depois também, Deise, a gente sempre tem que se preocupar, quem que é o mantenedor da casa, da residência, é o pai, é a mãe, são eles que trabalham. Eles têm que colocar dentro das normas da casa os limites para se proteger, para se resguardar do seu descanso. Eu estou percebendo assim que o amor exigente ele é muito reorganizador, né? Ele reorganiza a casa, né? Coloca cada um dentro da sua função, dos seus direitos, igual você falou aí, né? Porque hoje as famílias estão muito perdidas. O ser humano está muito perdido, né? Com tantas ocupações, com esse imediatismo, em busca do ter, e esquece que ele é limitado, né? Desde hoje, às vezes a gente está fazendo alguma palestra, a gente está comentando com um grupo de pessoas e eu sempre gosto de fazer a pergunta, o que diferencia a criança do adulto? Existem diversas respostas, é a idade, é o jeito, é a roupa, é a classe, criança, adulto, tá? E eu falo, não pessoal, o que diferencia criança de adulto é a carteira, é o dinheiro. Mas como que é o dinheiro? Sim, quem paga as contas, as suas próprias contas é adulto. Quem depende do outro é criança. Porque nós temos criança desde que é recém-nascido até os 50 anos, porque mora na casa do pai, dorme na casa do pai, se alimenta da comida do pai, usa o carro do pai e vive de mesada. Esse é uma criança.
Se o pai dá R$ 50 para ele no final de semana, para ele viver, ele é uma criança, ele é dependente do pai. Então as pessoas não se posicionam desta forma, acham que fez 18 anos é adulto, mas desde que mora na tua residência e que ele seja dependente de você, está sob a tua responsabilidade, ele vai ser eternamente uma criança. E todas as crianças têm que obedecer, têm que saber conviver e têm que saber usar seus limites. Não é pelo fato de ele ter 21 anos de idade que ele vai morar na casa do pai e vai sair e vai voltar 3 dias depois. Não, se ele mora na casa do pai, ele tem que dar satisfação para o pai e para a mãe do que ele mora. Se ele quer ter uma vida própria, com liberdade, ele que pega e trabalha, aluga um apartamento e vai morar na casa dele. Não tem problema nenhum. Mas o quanto ele conviver na casa dos pais, isso chama-se limites. E isso aí nos ajuda a gente ter uma vida organizada. Porque o dia que você mora na casa de alguém, você depende da casa dos outros. Hoje, se você vai num shopping, se vai num hotel, se você pega um avião, se pega um ônibus, tem normas para se cumprir. Você não pode jogar papel no chão, você não pode fumar, você não pode bater a porta, você tem horário para acertar a conta, você tem horário para chegar. Você não pode comprar uma passagem de avião e subir no avião a hora que você quer. Fumar dentro do avião do modo que você quer. Não, você tem norma. A tua casa também, você não pode fumar dentro de casa, você não pode chegar fora de hora, tá? Você não pode levantar fora de horas, porque ali tem alguém que manda, tem alguém que mantém aquele local. Então são essas coisinhas assim, que igual você falou, reorganiza. O amor exigente ensina a reorganizar a nossa vida. E valorizando cada um, né? Dentro da sua pessoa. O filho vai ser filho desde que pai seja pai. O pai não é amigo. O pai não é colega. O pai é orientador do filho. E o filho é orientado. Tá? O quanto ele não viver nas custas dele, ele viver nas custas do pai, ele vai sempre ser orientado. E o pai tem que ter os seus resguardos, que na forma que ele ensina, que ele dá exemplo, é a forma que o filho vai aprender. Então ele tem que estar sempre usando de bons exemplos, de uma boa convivência, para poder o filho aprender. Gustavo, e o que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando respeitamos nossos próprios limites emocionais, financeiros, intelectuais e sociais? Esse que você citou. A primeira coisa que nós orientamos eles é que nós somos os pais. Que nós somos as pessoas que temos o poder paterno dentro da casa. Tá? E essa forma vai colocar os filhos numa posição que eles vão ter exemplo para seguir e para cultivar normas. E o que nós também, a gente sempre deseja, tá? Nessa forma de desejar a felicidade dos filhos, é que eles sejam responsáveis, que eles sejam pessoas que tenham ética na sua forma de viver, que saibam diferenciar o certo do errado, que acreditem numa vida melhor, sempre orientado por Deus, pela igreja, pela religião, e que tenha sempre uma boa convivência natural na família. E assim ele vai adquirindo, né, sua autonomia, né, descobrindo o seu valor, né, conquistando o seu espaço dentro da família, igual você falou, em todos os lugares, não é? Mesmo numa empresa que ele for trabalhar, tem as regras, não é? No shopping tem regra, no cinema tem regra, no avião tem regra, na rua tem regra. Ele não pode pegar na empresa o carro do patrão sem falar, né? E o carro do patrão é do patrão, né? Igual o carro do pai. O carro do pai é do pai. A casa do papai e da mamãe é do papai e da mamãe, não é deles. Porque o meu quarto, o filho só pode falar o meu quarto quando ele tiver a casa dele. Então, são essas norminhas que os nossos filhos têm que saber viver. Tá? Se ele obedece sinal de trânsito, ele tem que obedecer na casa dele certas normas. Como, por exemplo, levar a roupa na roupa suja, na sacola da roupa suja. Ele tem que saber, ele tem que obedecer. Não pode jogar no chão e deixar que a mãe escrava, vá lá catar e levar. Ele tem que obedecer essas norminhas, porque a vida da gente, se você vive em comunidade, que o homem altamente vivencia só em comunidade, ele tem que obedecer normas e regras. Ô Gustavo, isso não fica muito militar, não? Que as pessoas às vezes podem achar que o amor exigente é só exigência, né? Vocês vejam bem,
Todo mundo sabe que quando a gente fala amor exigente, quando a gente escreve, o amor é maior que a exigência. A gente comenta bastante de exigência porque essa é uma coisa muito esquecida. Mas jamais a exigência vai sobrepor ao amor. O amor que nós temos na família, nos filhos, na sociedade que nós vivemos, tem que sempre ser maior que a exigência. Mas a exigência, ela está esquecida. Por isso que o amor exigente, ele é tão militar, porque ele fala das coisas que você precisa escutar e das coisas que você está desacostumado. Tá? Se a gente fala, por exemplo, como eu citei, que um filho de 30 anos que mora na casa do pai é uma criança, você diz, nossa, uma criança? Sim, se depende do pai, vive da mesada do pai, do carro do pai, do teto do pai, da comida do pai, é criança. Tem que se agir igual criança dentro de casa, obedecer às normas. Então, é essas exigências que militariza, fica parecendo, mas não é verdade, Deise. O amor exigente, ele é muito maior o amor do que a exigência. Certo. Esses pais, eles muitas vezes se tornaram permissíveis, não é? Sem se aperceber disso. Você lembra e aí perde o controle da Você lembra quando situação, nós comentamos, né? assim, que nós somos latinos, nós amamos muito, Ah, sim, sim. sabe? Então, quando a gente casa, quando se tem o primeiro filho, o que se deseja para ele? Toda a felicidade do mundo. O meu filho vai ser 1000 vezes mais feliz que eu. O meu filho não vai passar por minhas dificuldades que eu passei. Eu vou tirar todas as pedras do seu caminho. Eu vou tirar todos os espinhos dos seus pés. E a realidade não é essa. Tá? As pessoas, todos nós, na nossa vida, nós temos dificuldade para conviver, dificuldade para namorar, dificuldade para fazer vestibular, dificuldade para passar de ano, dificuldade para fazer aula de balé, dificuldade para jogar bola, dificuldade é uma constante. Então o pai não tem que tirar dificuldade nenhuma, tem que deixar as dificuldades para o filho resolver. Tá? Para o que é? Para esse filho conseguir ter autonomia do seu resto de vida da melhor forma possível. Como um ser humano, um filho de Javé, aquele pobre, aquele que precisa de Deus e precisa estar convivendo todas as horas com esses problemas, essas exigências na sua disciplina. Gustavo, então para finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta. Como o grupo pode ajudar, se já fizemos tudo que estava ao nosso alcance? Deise, muito boa a tua pergunta. Eu queria simplesmente te falar que quando, na forma que o amor exigente acredita, quando todos os teus recursos já foram usados, tá, e você não conseguiu chegar no ideal que você queria, Deus colocou de forma diferente esse teu obstáculo. E se Deus colocou de forma diferente, vamos se apegar às pessoas que podem ser boas para nós, para auxiliar nas nossas mudanças. Porque nós já fizemos tudo o que podia. O amor exigente tem como princípio, como meta, de que cada um pode mudar para o melhor. Que nada muda se eu não mudar. Então, quando você acredita nisso, você vai num grupo, e esse grupo de pessoas vai te auxiliar orientando, nunca resolvendo o teu problema, mas te dando possibilidades de resolução, e você vai conseguir atingir teu objetivo do modo mais fácil e prático. Ninguém vai procurar o psicólogo porque ele não tem problema nenhum. Ninguém vai no médico porque não tem nenhuma dor. A gente vai no amor exigente porque a gente pode ter alguma coisa ou para prevenir alguma coisa. Mas a gente vai para a gente conseguir ter uma vida melhor, com a melhor qualidade e que nossos problemas se resolvam naturalmente. Ok. Obrigada, Gustavo. Foi muito bom você estar aqui com a gente. E vou fazer um convite aqui para que você volte a semana que vem, para a gente continuar falando sobre este princípio, ok? Pode ser? Pode, Deise. Fico muito agradecido de você convidar a gente para a gente participar. Obrigada. Lembrando mais uma vez que o Gustavo ele participa no grupo às terças-feiras, no Salão da Igreja Cristo Ressuscitado. Né? Qual bairro que é mesmo? Fica na zona 4, 5, que pega toda a parte que o pessoal que conhece a Igreja Cristo Ressuscitado, ou seja, a Praça das Antenas, né? Toda essa área aqui. Certo, certo.
Ok, e você também pode participar com a gente no Amor Exigente. Aqui é só um breve, né? O importante é você estar participando das reuniões de grupo. É grupo de apoio, gratuito. Nós precisamos também da sua cooperação na nossa associação AMAEX. O telefone da nossa associação é 3262-2596. Você também pode contribuir com alguma doação espontânea na conta do Banco Itaú, agência 6946, conta corrente 02584, dígito 5. E agradecendo também essa oportunidade, seja um missionário da Terceiro Milênio. E contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente.